eu acho que a gente tem um ponto que acaba não dificultando a gente, mas que é sempre muito difícil da gente ter tomada de decisão, que são as questões das órteses de membros inferiores, né? Então acho que vocês acabam saindo da faculdade com dificuldade de pedir, com dificuldade de entender como que funciona. Então assim, é lógico que cada profissional tem a sua visão sobre órteses, não adianta, né? Então assim, cada profissional vai dizer uma coisa. Eu acho que depois até do curso que eu estou dando ficou muito claro da onde saem as minhas opiniões, né? Eu acredito muito em ciência. Eu acho que quando você tem um artigo, você tem uma pesquisa, uma coisa que está estruturada, eu acho que isso é talvez o mais confiável para a gente pautar os nossos resultados, né? Eu acho que a gente tem que saber, no mínimo, onde a gente vai chegar para depois querer o máximo. E existe muita ciência embasando órtese de membros inferiores, não é uma coisa assim de qualquer jeito. É lógico que boa parte da ciência não necessariamente usou o mesmo material que a gente tem no nosso país, a mesma infraestrutura. A gente que conhece centros fora daqui, a gente sabe qual a diferença, né, impactante da confecção de órtese e tudo mais. Mas as órteses, elas têm como princípio questões biomecânicas, não tem muito trelelê, né? Então assim, técnica, não técnica, conceito e não conceito. Órtese é biomecânica. Para você prescrever bem uma órtese, a gente tem que ter como premissa a biomecânica, né? Então assim, é para isso que ela serve. A gente tem que mediar a indicação de uma órtese com base em dois aspectos muito importantes, que aí entra um pouco da vivência do terapeuta. A órtese, ela pode sim ser indicada como recurso que facilitará uma função. Hoje, no nosso caso aqui, a gente está falando de marcha, né? A gente vai estar falando dos nossos pacientes com relação a isso. Mas ela tem como princípio muito importante alinhamento, né? Então, assim, 90% da problemática que a gente trata hoje aqui, porque a gente está cuidando de uma população muito específica, que são pacientes que tiveram uma carência de atendimento ao no decorrer da vida deles, né? Por isso que eles estão procurando a gente. E que em muitos momentos essa própria carência nacional de recursos fez com que eles deformassem. Então a nossa premissa é que isso não acontecesse. Essa é a realidade. Muitos dos problemas que a gente tem hoje aqui, a gente não queria que existisse. Agora, a gente também tem um outro lado, que é ter pacientes que a gente está começando a pegar muito petiticos, né, e que a gente vai começar a cursar uma nova história. Então, quando a gente pensa numa órtese, nossa premissa é alinhamento. Isso é um papel muito importante da órtese. Quando eu tenho que balancear alinhamento e função, né, então assim, eu vou usar a órtese mais para alinhar ou mais para ser funcional? Isso entra um pouco da visão do terapeuta, né? Então assim, uma pessoa que pensa mais em funcionalidade, talvez vai pensar no meu curso pensando mais em liberdade, em função. A pessoa que pensa mais em alinhamento, vai pensar mais em alinhamento. Mas é muito importante entender que não é porque todo mundo pede órtese que a gente tem que pedir órtese, né? Porque assim, aqui é quase uma questão assim, tem tal diagnóstico, é tal órtese. Não é assim que funciona, né? Quando a gente pensa mesmo em paralisia cerebral, analisem a magnitude do que quer dizer paralisia cerebral. O número de possibilidades de quadro. A gente tem aqui, sei lá, quantos pacientes com paralisia cerebral. Eu não consigo por dois falar, esses dois aqui a gente vai tratar igual. Então não é porque o diagnóstico não é uma sentença documentada e assinada do tipo de órtese. A gente tem que entender como isso vai acontecer. Então não é a criança nasce, você vai e prescreve uma órtese, porque quando aquele músculo não mexe, ele não é só por conta da lesão, ele também não forma uma representação lá no cérebro, e aí acabou, né? Então assim, eu sou uma pessoa, essa é a minha opinião, minha conduta, eu só vou pedir uma órtese para uma criança se eu efetivamente achar que aquilo é necessário. E quanto mais tempo eu conseguir segurar sem órtese, quanto mais eu conseguir testar qual é o grau de mobilidade que essa criança tem, mais eu vou segurar. É lógico que isso sempre é motivo de confusão, porque quando você não segue o beabá à risca, em algum momento você vai ter problema. Mas eu acho que isso é um problema que a gente tem que encarar. Quando a gente pensa na tal das órteses suropodálicas, e aí tem toda a variação, né? O nome é órtese suropodálica, mas ela já foi chamada de botinha, tem trocentas mil coisas. Hoje a gente tem uma vastidão de possibilidades.
de materiais, de valores e de recursos. E não necessariamente a órtese mais cara é a melhor órtese. Eu falo que a melhor órtese é aquela que cumpre os requisitos biomecânicos. E esses requisitos biomecânicos são absurdamente bem descritos na literatura. Não sou eu que estou falando. Tem um porquê disso acontecer. Quando a gente pensa numa órtese fixa, que o tornozelo vai ficar fixo, que ela não permite o movimento, o Lucas arrumou tão bonitinho a sequência das órteses, quando a gente pensa numa órtese fixa, ele é muito mais organizado que eu, né, gente? Nossa, eu juro, ele é tão organizado que às vezes eu me perco na organização dele. Atender do lado dele é assim, ó, eu faço a minha bagunça inteira para atender. Aí eu olho para a criança, eu volto, a bagunça tá arrumada, eu não sei mais onde estão as coisas. Esse é o tamanho da organização dele, que é muito diferente da minha. Quando a gente pensa numa órtese fixa, hoje a gente tem 500 mil, se a gente for ver subclassificações, existem 1000 tipos. A órtese mais leve, com material mais leve, uma órtese mais pesada. Entendam, a primeira coisa é que assim, ó, tudo que a gente pede para um paciente tem um custo. Quando eu vou lá e chego e faço assim, ó, eu quero esta órtese, essa família vai ter que comprar. Então eu preciso pensar qual que é a possibilidade da família para balancear custo-benefício de cada um dos recursos. Não dá para fingir que não é assim. Uma órtese suropodálica, ela é indicada toda vez que a criança tem equino, que ela tem uma tensão, quando ela tem uma hipertonia do tríceps sural e esse pé vai entrar em equino. Essa é a indicação clássica. Ou quando a criança não tem contração, ela tem uma flacidez e esse pé vai ficar em equino porque ele está caído. Essa é a indicação de uma órtese suropodálica. O meu problema para indicar uma órtese suropodálica não é nenhum tipo de desvio. Não é o pé valgo, não é o pé varo, não é o pé desabado. Isso não é uma indicação. Lógico que se minha criança tem equino e tem esses desvios, a gente vai fazer com que a órtese corrija ao máximo. Mas se eu for pegar um paciente com uma movimentação involuntária, que tem contração, que não tem uma tendência a equino, eu não tenho por que indicar uma órtese, só porque ele tem diagnóstico de paralisia cerebral. Órtese tem uma indicação clássica. Uma vez que o pé fique na posição de equino, seja por hipertonia ou seja por flacidez, eu começo a pensar numa órtese. Se isso ainda não aconteceu, ou se eu estou conseguindo mobilizar o tônus, modular o tônus dessa criança, se existe alguma chance do dorsiflexor do pé vir para cima, eu não tenho por que indicar a órtese naquele momento. Porque tem uma coisa muito simples, se a criança está fazendo fisioterapia, a responsabilidade do fisioterapeuta é alongar e orientar essa família para que a deformidade não venha. Não é a órtese sozinha que previne uma deformidade. O que previne uma deformidade é a orientação. É responsabilidade. Sou eu orientando a família, orientando a mãe, a cuidadora, o pai, o tio, vizinho, papagaio, não importa. Explicando para a família o que tem que ser feito. Porque só a órtese não trata o problema. Ela previne com que o músculo encurte. Mas a hipertonia está lá, a flacidez está lá. Esse músculo tem que ser mobilizado. Esse músculo tem que ser alongado todos os dias. E a gente não faz fisioterapia todo dia. Porque não importa onde a pessoa... Isso vai fazer parte da vida daquela pessoa. Então, primeira coisa que previne realmente deformidades, na minha opinião, se chama orientação bem feita. Mas uma vez que a gente tem um equino, a gente começa a pensar numa órtese. A órtese, ela tem características muito pontuais. Primeiro, ela tem que estar a 90 graus. Eu posso dizer que eu, como boa virginiana que sou, coloco o goniômetro em todas as órteses de todos os meus pacientes para chegar se está a 90 graus. Se não tiver, vai voltar para fazer de novo. Concordam? Olho não é tão perfeito. A órtese, além disso, ela tem que estar 2 dedos abaixo da fossa poplítea. Ela não pode estar mais curta. Por quê? Porque desta forma eu protejo que
aconteça alguma complicação. Existe uma altura estabelecida para isso. Porque se a órtese está no meio da panturrilha do meu paciente e acontece qualquer coisa, ela se torna um braço de alavanca para fratura. E aí eu já tenho um osso que não tem a mesma composição como a nossa. Ah, mas a incidência disso acontecer é muito baixa. Não me importa, ela existe. Então, a gente, quando a órtese vem, a gente vai medir para ver se isso está estabelecido. Quando a gente perde a órtese soropodálica, porque a gente não vai chamar ela de goteira nem de botinha. Quando a gente perde a órtese soropodálica, eu posso pedir os componentes que eu quero. Então, eu quero uma órtese fixa ou articulada. E eu posso pedir as tiras diferentes. Então, eu posso ter tira antivalva, eu posso ter tira neutra, eu posso ter tira antivalva. Então, eu olho o posicionamento do pé da minha criança. Eu tenho como solicitar se a tira vai trazer o pé da criança mais para um lado, mais para o outro. Se ela vai ter um arco plantar mais reforçado ou menos reforçado. Então, uma órtese soropodálica boa é uma órtese que está a 90 graus, que está com a tira do tornozelo, que melhor adapta o posicionamento do pé, porque a posição do pé muda a informação proprioceptiva em pé. Se eu tiver um pé desabado aqui, eu vou ter um tipo de informação proprioceptiva que não é boa. O pé desabado aqui vai influenciar o joelho, que vai influenciar o quadril, que vai influenciar a coluna, que vai influenciar... Então, não é qualquer coisa. Quando a gente muda a informação da posição do pé, a gente desenvolve uma cascata de alterações posturais que tem que ser levada em consideração. Então, eu preciso saber que tira que eu quero. Não é um padrão. E ela tem uma altura certa. Depois, a gente pode pedir qualquer coisa. Tem gente que vai querer furo para ventilar melhor. Isso tudo, vocês podem imaginar o que vocês querem. Uma coisa muito importante é que essa órtese seja moldada, confeccionada com base no molde engessado. Não dá para medir pé e panturrilha de criança e confeccionar a órtese. Tem que ir lá, mobilizar. Não é uma coisa simples. Vai lá, você vai mobilizar, você vai trazer o tornozelo da criança a 90 graus. A pessoa vem, coloca o gesso, molda, porque o formato do meu pé não é o formato do pé da Larissa, que não é o formato do pé da Bianca. E com base nesse molde gessado, com o molde exatamente da perna da minha criança, essa órtese vai ser confeccionada. Então, o que é uma órtese boa? É uma órtese que é feita assim. Se ela vai ser mais leve, menos, isso influencia? Influencia. Eu não estou dizendo que isso não é ruim. Eu estou dizendo que a órtese, para ter um componente biomecânico, tem que seguir essas características. Que não importa qual é o outro benefício, mas a base sólida da biomecânica do tornozelo tem que ser respeitada. Tudo bem? Essa parte não é tão difícil de resolver, porque órtese soropodálica fixa é comum. Mas existem as órteses articuladas. Aí o negócio começa a entornar um pouquinho a mais. Eu sei. Porque o que acontece? A órtese fixa, o que ela faz? Ela pega o tornozelo da criança, coloca a 90 graus, com bom alinhamento e bloqueia esse tornozelo. A hora que você assumiu que sua criança vai andar de órtese, o tornozelo está bloqueado. Tudo bem? Quando você permite com que a dorsiflexão aconteça, a situação se torna um pouquinho mais complexa. Por quê? Para você ir para uma órtese articulada, o que a órtese articulada ela vai fazer? Deixa eu ver se eu tenho uma noção. Ó, só para a gente ver a diferença do ponto de articulação da órtese. A altura. É porque o tornozelo tem uma posição, né, anatômica. Bom, quando a gente pensa numa órtese articulada, o que a órtese articulada faz? Ela não permite a flexão plantar, o pé não vai para baixo, mas ela permite que o pé venha para cima, que ele faça a dorsiflexão. Eu quero que vocês olhem isso aqui, ó, para vocês entenderem
o problema. Vamos ver se ela para, que essa aqui não tá preta. É isso que ela permite. O que isso quer dizer? Se a pessoa tem dorsiflexão, o pé pode vir para cima durante a fase de balanço. É para isso que ela serve. Que ela serve assim, a criança faz o equíneo, então você bloqueia no apoio, ela vai fazer o apoio aqui. Quando a minha criança vai para o balanço, se ela tem dorsiflexão, a órtese vai permitir que ela use o músculo. Tudo bem? O que acontece? Vocês concordam que a órtese é uma sobrecarga para o dorsiflexor? Que é uma carga? Então, adianta a criança ter só dorsiflexão quando a gente faz passiva? Põe ela deitadinha e ela faz assim. Isso já resolve para ir para uma órtese articulada? Não, porque eu tenho uma sobrecarga. Isso aqui não deixa de ser um peso. Então, eu preciso treinar o meu dorsiflexor para que ele entre aqui. Ele tem que ter força para fazer isso. Tudo bem? Só que o que acontece? Se a minha criança tem força do dorsiflexor, não precisa não, mas não consegue estender o joelho, o que vocês acham que vai acontecer? Imagina, a criança, a minha órtese, aquelas assim, eu tenho que tirar minha fitinha, porque o filho da Natália já nasceu saudável. Aí eu fico dando aula com essas fitinhas, com roupa social e fitinhas. Quando o dorsiflexor, ele entra no balanço aqui, certo? Só que ela permite esse movimento no apoio. Quando meu paciente vai para ele apoia a perna, a nossa premissa é que ele consiga estender o joelho, certo? Se ele não tem força para estender o joelho, o que a órtese vai permitir que aconteça? Que a tíbia avance, que a perna dobre. É exatamente isso que acontece com o nosso paciente. Ele vem, a hora que ele apoia, se eu não tenho força, a órtese permite isso daqui. A pessoa que faz isso tem indicação de uma órtese articulada? Não. Mesmo que ela tenha dorsiflexor. Porque eu prefiro que ela fique com o joelho fixo e eu consiga tratar o joelho dessa criança do que eu colocar uma órtese articulada que vai auxiliar o avanço da tíbia no balanço. Porque uma coisa é eu estar aqui, a outra coisa é minha criança começar a agachar. Ninguém consegue agachar retinho assim. A criança começa a agachar com hipertonia do adutor, o que acontece? E aí ela vai desenvolver não só o encurtamento do isquiotibial. Não vai fazer só a flexão, ela vai fazer a flexão, ela vai entrar em adução, ela vai rodar o fêmur internamente e aí eu desenvolvi. Com a indicação de uma órtese errada, a fisiopatologia de uma rotação interna de quadril. Aí não é que a criança vai fazer um alongamento aqui, cirúrgico, se ela precisar, ou do isquiotibial, ou atrás do joelho. Ela vai ter que pensar numa cirurgia óssea de quadril. E aí a gente muda tudo em várias configurações. A gente vai mudar tempo de cirurgia, a gente vai mudar o andamento da fila de cirurgia, a gente vai mudar o tempo que ela vai ficar com gesso. É importante entender isso, porque isso é nossa responsabilidade junto com o médico decidir. E o médico não vê a criança todo dia. A gente vê, a gente tem como contar, porque uma coisa é uma criança ser avaliada, durante a avaliação ela esticar o joelho, né? Outra coisa, meu cartão tá lá na minha bolsa, você sabe minha senha, Lu? É de trás pra frente. Pode continuar. Eu até perdi. Quando a criança está sendo avaliada num único momento, ela pode ter um desempenho diferente. Quantas vezes os nossos pacientes não chegam? Vocês já perceberam os pacientes entrando? Eles entram aqui, eles estão vindo até a porta da clínica andando assim. Passou na porta, viu a gente, eles fazem assim, não é? Aí eles ficam a sessão inteira se organizando. Aí a gente atende, eles vêm até a recepção super alinhados. Passou na porta verde e aí eles vão embora.
Então, entendam que quando a gente tem a possibilidade de ver um paciente uma vez a cada 6 meses do ano, pode ser que o desempenho dele seja diferente. Então, a gente tem que documentar muito bem o que está acontecendo, porque por uma órtese articulada errado, não é só que a gente está deixando de ajudar, a gente pode também estar piorando a vida da criança. O gasto energético, padrão, isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o que a literatura traz pra gente, de indicação. Então, quando eu penso numa órtese articulada, a criança só que a senha é de trás pra frente. Isso se chama confiança. Quando o fisioterapeuta sabe todas as senhas de todos os seus cartões, e-mail, redes sociais, esse é o Lucas Vilauta na minha vida. Então, um dia ele ficar bravo comigo, acabou minha vida. Acabou. Ele é o ser humano que mais pode acabar com a minha vida no mundo, é o Lucas Vilauta. Ele sabe da minha senha do e-mail particular, ao e-mail profissional, ele sabe tudo. Por isso que eu trato ele muito bem. Se vocês verem eu tratando ele mal, vocês me lembrem dessa informação. É surreal. Quando a gente, para pensar na indicação de uma órtese suropodálica articulada, o cara tem que ter dorsiflexor ativo, força no dorsiflexor e força para estender o joelho no apoio. Se ele não cumpre os 3 requisitos, não tem indicação, não é hora. Porque o que a gente mais vem fazendo aqui? Isso aqui, ó. O paciente vem, chega pra gente com órtese articulada, agachado, aí a gente vai lá, manda bloquear a órtese, a família volta super feliz porque a gente melhorou o padrão de marcha em um atendimento. Não, a gente só bloqueou a órtese. E isso é o que a gente vem fazendo muito. Agora, o que acontece? Esta aqui é valor X. Esta aqui é valor X ao quadrado. Difícil, né? Então, não é uma qualquer coisa. Aqui não tem, eu vou trazer para vocês. Quando a minha criança tem força do quadríceps, ela consegue estender o joelho e o pé não é um problema tão grande, a gente pode indicar uma coisa chamada órtese de reação ao solo. Eu não sei se vocês já viram, eu vou trazer para vocês, que é uma órtese anterior. É uma órtese que ela, imagina o polipropileno não atrás, mas na frente, ela faz uma capa aqui na frente e ela tem que acabar no tendão patelar. Exatamente no tendão patelar. O que acontece? O paciente tem força, mas ele não sustenta no apoio. A hora que você põe órtese de reação ao solo, a hora que o paciente apoia o pé no chão, o apoio dela no tendão patelar faz com que tenha ativação do quadríceps e o paciente estende. Né? Então, assim, você tem uma órtese específica para facilitar o joelho, né, para você conseguir ganhar essa extensão. A indicação dela é bem menor, ela é uma órtese mais cara, mas quando muito bem feita, ela é muito adequada. Só que para funcionar, ela tem que apoiar no tendão patelar. Não pode apoiar em nenhum outro lugar. Então a gente tem que saber onde eu brinco, né? Tem que saber onde é o tendão patelar, tem que saber o que a ativação dele faz para conseguir mensurar isso. E essa tem que estar exatamente no tendão patelar. Tudo bem? Até aqui? Mas a gente indica. E aí, eu sou uma pessoa que não gosta muito de órtese, né? Talvez por isso que eu seja tão crítica. Os meus pacientes só vão usar órtese se eu achar que precisa. E muitas vezes eu acabo optando pelo paciente usar a órtese no período que ele está estático, principalmente no começo. Criança pequena, quando está começando a se organizar para andar, a minha tendência é sempre querer testar primeiro mobilidade, tentar ganhar movimento. Essa é a minha visão. Então, a órtese não necessariamente ela tem que entrar na vida da criança 24 horas por dia. Né? Se a questão dela é manter o músculo alongado, manter posicionado, e na função ela consegue ter um bom desempenho, a gente está testando, a gente tem como organizar a indicação por um determinado período do dia. Né? Então, assim, não precisa ser o tempo inteiro, a gente tem que ter coerência, né? Eu acho assim, a gente tem um conhecimento que é qual é a indicação, a gente tem conhecimento da doença, a gente tem conhecimento de biomecânica, a gente tem conhecimento de função e a gente vai ter que equiparar tudo para saber
qual órtese, em qual momento, em qual situação. Existem as órteses supramaleolares, que são essas pequenininhas. As órteses nacionais evoluíram, né, com o tempo. Fora do Brasil a gente tem até órteses bem mais refinadas. Quando eu penso nessa órtese, vocês acham que eu estou preocupada com o tornozelo? Minha questão é o equino? Não, não é. Essa órtese, sim, não que ela não estabilize o tornozelo, ela não influencia a flexão plantar e a dorsiflexão, mas alguns pacientes têm uma estabilidade do próprio tornozelo. Essa órtese ela é indicada principalmente para tratar tornozelo em pé. Então, se meu paciente tem dorsiflexão e tem flexão plantar, mas eu tenho alguma alteração em pé, eu posso pensar muito mais numa órtese supramaleolar. É lógico que a criança, imagina, entre vocês andarem com isso e andar com isso, o que vocês vão preferir? Né? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, a gente tem a possibilidade de pedir. Eu acho que hoje, 90% das indicações de órteses, elas estão dentro dessa tríade aqui. Então, um paciente que tem o tornozelo mais comprometido, um paciente que tem o tornozelo menos comprometido e uma boa extensão de joelho, e um paciente que tem uma coisa muito pontual. Essa órtese ela veio muito depois das risotomias, principalmente, porque a risotomia tirou da nossa mente uma questão muito importante, que é a espasticidade. E a espasticidade que a gente vê, quem acompanha bastante pacientes de risotomia, o que a gente vem percebendo é que a hora que a espasticidade não é mais um problema, a gente tem muito mais movimentação ativa de membros inferiores do que a gente imaginava. Então a criança tem potencial de contração muscular, mas a espasticidade era tão acentuada que ela não permitia isso. Quando a espasticidade ela não está mais ali na história inteira, a gente consegue ter muito mais movimentação ativa, e às vezes é a posição do pé que está atrapalhando mesmo. E aí a gente entra com a indicação dessa órtese um pouco mais simples. Eu admiro pessoas que estão felizes assim, com um pancadão nessa altura no papo de horário, né? Sexta, né, gente? A galera já tá no clima de sexta-feira, o que não é o nosso caso. A boa parte das nossas indicações estão aqui. E uma coisa que eu queria discutir com vocês, eu acho que não só de uma forma simplificada, porque a gente podia ter colocado aqui trocentos mil estudos, principalmente de análise do movimento, mostrando visualmente dentro dos gráficos de marcha o que acontece com cada uma dessas órteses e da onde essas indicações foram desenvolvidas, né? A gente tem também outras possibilidades que às vezes o pessoal que trabalha mais com neurologia não tem tão claro na cabeça. O Hugo Pazin, vocês conhecem? Aí, o professor de vocês da ortopedia, que, né, é, na minha opinião, um dos maiores fisioterapeutas do Brasil, e pouquíssimas pessoas entendem biomecânica igual aquele cara, né, gente? Dá até vergonha de falar com ele sobre biomecânica. O cara não é que ele é bom. Bom somos nós. O Hugo é excelente, né? E o Hugo, durante o doutorado dele, embora ele não conte para as pessoas, ele não estudou osteopatia. Ele estudou macho e paralisia cerebral. Que é uma coisa... Pois é! Foi assim que eu conheci o Hugo. Vocês não sabiam? A tese de doutorado do Hugo foi 2 pontos. O efeito de palmilhas posturais proprioceptivas em crianças com paralisia cerebral. Ele fez um ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, ele estudou criança. Ele mais comprou chocolate porque as crianças choravam para fazer análise de marcha, ele ficava com remorso e comprava chocolate. Mas o que a gente descobriu? E tem inclusive pessoas que estão no estágio de pediatria, uma revisão sistemática muito bem escrita pelo professor Hugo e pela professora Luanda, analisando órteses em crianças com paralisia cerebral, que conta exatamente tudo isso que nós estamos conversando agora. E eu até já fiz um resumo no nosso blog para quem tiver preguiça. Até a Thaís, que não é fisioterapeuta, conhece esse artigo, pessoas da pediatria. Mas
E aí que discute exatamente órtese fixa, a revisão em órtese articulada. Mas o que a gente viu no doutorado do Sr. Hugo? Que tem um conhecimento que as palmilhas posturais proprioceptivas são palmilhas, só que não são desenvolvidas pensando no pé. Eles moldam os componentes podálicos das palmilhas, para mim não falar groselhada, de acordo com a postura. O que a gente fez? O Hugo pegou os pacientes principalmente com diparesia, viu que a grande questão era o valgo, a flexão do joelho e a rotação interna. E ele montou uma palmilha estruturada para tratar, né, dar uma informação proprioceptiva que facilitasse, que estimulasse a extensão do joelho, que levasse a descarga de peso mais para a região lateral do pé e que corrigisse a rotação interna do quadril, que tem como fazer isso. Que é aquela história que a gente ficou de trazer ele aqui, né? Para isso. Quem sabe documentando, ele fique com vergonha pública, que venha. E a gente testou, então os pacientes vinham fazer análise de marcha, com todos os parâmetros cinemáticos, e aí eles recebiam, a gente randomizou, então parte dos pacientes usaram uma palmilha com esses componentes e parte dos pacientes usaram uma palmilha sem nenhum componente, uma palmilha placebo. E a gente pediu para as famílias tirarem por 6 horas a órtese, seja lá qual fosse, e andasse com a palmilha. Lógico que quando a gente começou a discutir o projeto, o que a gente mais recebeu foi crítica, né? Porque parecia que a gente ia deformar todo mundo. O que teve de resultado? Que os pacientes não só não deformaram, como eles melhoraram expressivamente, significantemente, a todo o parâmetro cinemático da marcha. Mesmo os pacientes que usavam órteses fixas. E que quando você organiza a propriocepção do pé, você melhora inclusive o padrão de equilíbrio do pé. Então, assim, é um conhecimento da ortopedia, porque para os caras da ortopedia, palmilha é coisa, você discute com eles, eles olham pra gente, eu sinto que eles olham e falam, que planeta que esses seres humanos da neurologia vivem? Porque eles são muito fortes na questão proprioceptiva do pé, da importância. Então, assim, existe muito mais coisas do que você só bloquear o pé do paciente. Então, não foi que a gente tirou a órtese da vida da criança. A gente depois, durante os nossos follow-ups, a gente viu que as crianças, principalmente as que usavam órtese articulada, muitas delas pararam de usar a órtese num contexto geral. Mas que mesmo essas crianças melhoraram o alinhamento andando algumas horas do dia com uma palmilha que tratasse ou que estimulasse um alinhamento postural, não só o pé. Então, que não é só... isso para mim ficou muito lógico que as crianças não tinham equipamentos muscular. Imagina como foi o nosso procedimento de avaliação, nossos critérios de inclusão e exclusão desse estudo, né? Então, não é que a gente viajou na batatinha, saiu catando todos os pacientes e substituindo, até o que vocês conhecem a gente não faria isso não, que nenhum comitê de ética do mundo aprovaria nosso estudo. Mas que quando a gente pensa no pé e no tornozelo, não dá para pensar só no pé e no tornozelo. Porque a informação proprioceptiva, a informação de base, a informação de equilíbrio, ela não influencia só o tornozelo, ela influencia a criança. Ela influencia o equilíbrio, ela influencia o controle postural. E que não necessariamente só ficar aqui, neste hall de possibilidades, é o melhor para você tratar a postura da criança. Essa é a base científica do que a gente faz no estágio. Vocês podem ver que dificilmente, a não ser que a criança esteja num processo de indicação cirúrgica, que a gente tem uma paciente, que a gente sabe que tem um encurtamento, que vai ter que operar. A não ser que seja essa situação, muito dificilmente a gente treina as crianças, principalmente na esteira, usando órtese. Durante as nossas sessões de fisioterapia, muito comumente as crianças não usam órtese para que a gente tenha a possibilidade de treinar melhor a postura, de treinar melhor o equilíbrio. Então, existe muita coisa dentro dessa situação. E que, acima de tudo, quando a gente olha uma criança, a gente tem que pensar no componente biomecânico e tratá-lo. Se a criança flete o joelho, trate a flexão do joelho.
Se a criança faz o equino, reduza a espasticidade e tente ganhar a força do dorsiflexor. Entenda que para que o joelho e o pé cheguem o quadril influencia, o tronco influencia. Porque a gente, quando pensa em postura, em cadeia postural, não é só uma articulação, é o todo da articulação. E que é esse bloco de situações que vocês estão vendo aqui, que é de muita responsabilidade, na minha opinião, por uma questão biomecânica, por uma questão de prognóstico, por uma questão financeira, por uma questão de bom senso e ética. O fisioterapeuta, querendo ou não querendo, também é de nossa responsabilidade, ou é principalmente de nossa responsabilidade, né? Porque a gente tem que dominar isso muito bem, porque o fisioterapeuta que reabilita a marcha, ele tem que ter, no mínimo, na minha opinião, conhecimento do que é marcha, quais são as fases da marcha e qual é a biomecânica de cada fase da marcha. Não só que a marcha acontece, e entender se eu quero tratar a fase de apoio, se eu quero tratar o balanço, se eu quero tratar a postura, antes de querer promover velocidade. E que a gente não pode entrar no esquema, né? Porque o Brasil é o país dos esquemas, né? Então assim, PC, órtese suropodálica, né? Sai coincide com a órtese, né? E que vocês obrigatoriamente vão enfrentar problemas que é você falar, não quero pôr a órtese agora. E a galera fazer um escarcéu porque tem que pôr a órtese. Agora, quando você assumir que você não vai pôr a órtese agora, você tem que ter a responsabilidade de entender que a criança não pode deformar. Aí você assumiu a bronca. Então, faça o que você acredita, mas com a responsabilidade, porque não é tão fácil assim. Um exemplo que eu uso sempre, não é sobre paralisia cerebral, mas a Maria tem mielo. Ela tem um pé flácido. Por consenso, ela tem que usar uma órtese para prevenir deformidades, para poder ficar em pé. Então, ela tem um tutor que tem uma órtese, o tutor longo tem uma órtese. Só que a Má odeia a órtese, a Tatá odeia a órtese mais do que a Maria, e ela tem uma fisioterapeuta que também não é apaixonada por órtese. Chegou num determinado momento que a gente decidiu que a gente ia tirar a órtese. Quando essa decisão foi tomada, para a Thaís e para a Maria foi uma mega felicidade. Para mim foi pegar uma tonelada, pôr nas costas e falar, segura com alinhamento. Por quê? Eu sei que eu tenho uma paciente que tem indicação de órtese suropodálica fixa, que eu deixei tirar a órtese e que ela tem um risco muito grande de fazer uma deformidade e de machucar o pé. Porque aí não é só o músculo, não tem sensibilidade. Aí a minha conversa com ela foi super pontual. Eu não vou deixar deformar. Fique tranquila. Você não vai deixar machucar. E se algum dia a gente mudar de ideia, nós vamos ter que estar com o coração muito claro que não deu certo. E que isso é uma tentativa, não foi isso? Uhum. Então, a Thaís não pira na paçoca e a Maria nunca teve nem um mínimo raladinha no pé, né? Nunca. Cara, nunca. Se tem uma coisa que eu faço, eu pego a Maria deita, eu tiro a meia e não é que eu analiso. Se a Maria tiver um vermelhinho a mais, eu já vou olhando assim, tipo, o que aconteceu? É impecável. A Maria sabe olhar o pé dela. A Thaís, todo mundo sabe da história do pé dela. E da minha parte, eu não deixo um encurtamento. Tem dia que a Thaís chega pra mim e fala, uma vez ela saiu do consultório, ela falou assim, Lu, eu acho que você quebrou o pé da Maria. Eu falei, por que, Tatá? Ela falou, porque o pé da Maria tá super mole. Ele tá muito bem alongado, fique tranquila, tá tudo bem. Porque eu não deixo, eu sei que uma prioridade da minha terapia é não deixar esse pé deformar, porque se eu tirar a órtese e falar vai viver sua vida e eu não vou reforçar o alongamento, eu sei que o pé dela vai deformar e isso é um problema, né? Então assim, por isso que eu volto para o começo da nossa conversa. Prevenção de órtese é feita prevenção de deformidades é feita através de orientação. Dentro da nossa orientação e dos nossos recursos,
existem órteses. Entendem a diferença? Porque se você pegar uma órtese, não ensinar a mãe a colocar órtese, não ensinar que tem que mobilizar o músculo, que tem que pôr a órtese, que tem que passar tira, isso aqui não vai prevenir a deformidade. O pé vai estar errado aqui dentro. Se você não cuidar da órtese, se ela está apertando, não está apertando, se ela foi confeccionada, se ela não foi confeccionada direito, o pé também vai deformar aqui dentro. Então, o que previne deformidade são orientações posturais. Não necessariamente só os recursos que a gente tem de adaptação. E toda vez que eu vou pedir, não se esqueça, a gente descreve. Não existe isso de virar e falar assim, ah, tal pessoa vai fazer a órtese. Tal pessoa não conhece o paciente como a gente. A gente tem que descrever o que a gente quer. Eu quero uma órtese soropodálica fixa, com tornozelo a 90 graus. Eu coloco, porque se não tiver 90 eu vou cobrar. Eu só posso cobrar o que eu documentei, então minhas prescrições estão lá. Órtese fixa com tornozelo a 90 graus. Uma vez um amigo meu falou assim, Luana, mas por que você põe 90 graus? Algum dia eu fiz a órtese sem ser 90 graus, eu falei, não, mas eu quero ter certeza que se algum dia você não fizer, eu vou te pedir para fazer de novo. Então eu vou pôr para a vida inteira. Eu posso decidir se eu quero a tira do tornozelo neutra, antivalgo ou antivaro. E eu sempre vou pedir que a órtese seja confeccionada sobre molde gessado, porque a gente já teve a experiência da órtese vir catastrófica. E se perguntar para a mãe, mas não pôs o gesso? Não, mediu com a fita. Quando eu vou pedir essa, eu vou... Vocês acham que eu sou chata à toa? Eu já vivi um monte de coisa doida, gente. Imagina, fita com fita, eu faço vestido pra mim. Ele não fica perfeito. Eu queria poder fazer um vestido moldado a gesso. Fica perfeito o vestido, né, gente? Alguém já viu um vestido que fica perfeito? Nem em Hollywood, nem no Oscar tem. Quantas vezes a gente não vê passos tropeçando nos negócios do vestido? Né? Então, se você quer perfeição, molda. Eu queria que tivesse um sistema que você molda a vácuo e aí a pessoa vai lá e faz seu vestido. Não é? Com fita nada fica perfeito. Né? Não pode. Quando a gente vai pedir... É verdade, gente. Vocês conseguem imaginar, dá pra fazer isso aqui perfeito com fita métrica? Cara, não dá. Só se você for dos Vingadores. Não sei se algum deles tem algum poder que resolveria isso. O Homem de Ferro, talvez. Sei lá. Bom... aquelas assim, né? Podia ter órtese feita do material do Pantera Negra. Aí eu ia acreditar que ela ia ficar perfeita, né? Igual o colarzinho que vai montando a roupa. Não tem ainda. Quando a gente pensa na órtese articulada, a gente pede uma órtese soropodálica articulada e eu posso pedir a tira, eu posso pedir todos esses componentes. E eu peço de novo para confeccionar sobre molde gessado. Agora, decidir sobre essas duas é de nossa responsabilidade. E quando eu indico a órtese errada, não é só que eu deixei de fazer o melhor. Eu ofereci para o paciente um componente biomecânico externo que vai agravar o padrão que ele tem. Então não é que eu só não deixei de ajudar, eu também posso ter piorado a vida dele. Certo? E aí o produto final é o nosso chororô de sexta-feira, quando as crianças chegam com deformidades horrorosas, que a gente olha e fala, o que eu vou fazer? E a resposta é, ela vai ficar anos na fila de cirurgia. Certo? Muito bem. Boa sexta-feira para vocês.